tem essa dificuldade em trabalhar o que está mais arraigado em termos de preconceito. A gente consegue trabalhar algumas coisas, outros temas eles já se mostram mais difíceis de trabalhar. E eu faço também uma diferença entre sensibilização, né, e mesmo uma apropriação para até esses temas serem utilizados, né, serem manejados na sala de aula. Então, eu acho que o máximo que a gente tem conseguido nesses cursos é essa sensibilização. A gente ainda não tem, eu considero isso, conseguir um maior debate que nos permita dizer que, olha, agora esses professores vão conseguir levar adiante situações problemáticas na sala de aula, etc, etc. Isso daí ainda eu acho que é uma incógnita, a gente ainda não tem muito como colocar que os cursos vão conseguir fazer isso. Quanto à questão dos cursos de pedagogia que a Patrícia colocou, eu vou colocar só algumas, não vou colocar uma coisa só. Eu, antes de ensinar, de vir para o departamento de antropologia e museologia, eu estava no núcleo de formação docente do Centro Acadêmico do Agreste, da universidade. Então, eu trabalhava no curso de pedagogia. Bom, eu me sentia um ET dentro do curso. Eu me senti porque as coisas que eles consideravam muito normais, em termos de procedimentos mesmo, vamos decidir isso, vamos decidir, mas gente, não pode ser assim, tem que olhar para certas coisas que eles não viam como coisas que precisavam ser melhor apreciadas ou precisavam de uma ponderação maior. Então, a antropologia entrava com sempre um adendo e a professora de antropologia entrava sempre como aquela que questionava muito tudo. Então, ficaram muito felizes com sua vida. E ficaram muito felizes com a minha vinda para cá, no departamento de antropologia. Finalmente, ela encontrou o lugar dela. Então, eu acho que tem essas questões, que realmente é um diálogo difícil, tanto de uma parte como de outra. E as questões, eu vou só também pontuar alguma coisa do que a Cornélia comentou. Quais são os conceitos que a gente... O que eu tenho trabalhado na disciplina de antropologia e educação, primeira coisa, trabalhar como é que vamos dizer assim, cada escola antropológica trabalha com um conceito de cultura e quais as implicações disso para a gente falar de práticas educativas, de currículo, ou sempre algum tema ligado à educação. Então, isso já demanda um tempo considerável da disciplina, porque eu creio que essa é uma grande lacuna que a gente tem. Se a gente só trabalha falando do conceito de alteridade, do conceito de relativismo, etc., que é a introdução mesmo, né? A gente não consegue um mínimo de profundidade nessa discussão e, portanto, a gente não vai conseguir resolver essas tensões. A questão da etnografia eu acho que é mais complicada porque, às vezes, não dá nem tempo da gente discutir o que é uma etnografia, deles entenderem o que é etnografia, e a gente já passa para as críticas de como isso é feito na área da educação. Né? Eu tenho trabalhado muito com um texto que eu considero assim, muito esclarecedor, da Cláudia Fonseca, que tem ajudado muito a eles entenderem que etnografia não é uma técnica, pelo menos isso, que é aquele quando cada caso não é um caso. Né? Então, que está publicado na revista de educação, Revista Brasileira de Educação, se não me engano. Então, e quanto à pesquisação, está fazendo sempre parte, agora, cada vez mais parte da antropologia, a gente tem feito muito isso aqui no FAG, o Renato faz muito isso no núcleo dele, e a gente sente que essas questões precisam de mais reconhecimento, inclusive, dentro da comunidade antropológica, né? Porque isso não é uma antropologia aplicada, é um tipo, acho que tem a ver com aquilo que a gente discutiu ontem aqui, de uma antropologia prática que está junto com uma antropologia, não se desvincula de jeito nenhum, de maneira nenhuma, de uma antropologia teórica, né? E que não é tão valorizada assim quando a gente vai, por exemplo, para os conceitos e para a classificação dos livros, como esse aqui, que deve ter tido uma classificação muito baixa no Qualis Livros. Né? Então,
Então, isso daí eu acho que é uma coisa para a gente considerar. Eu vou passar agora para falar. Obrigada, gente. Eu vou estar respondendo algumas questões, como eu e a Maria está falando desde a temática, né? Algumas já foram respondidas por ela. Começando pela parte da questão indígena, né? Tanto existem muitas pesquisas realizadas no nível da educação, inclusive é a área onde essa interface está de forma mais clara e mais sistemática na área da educação indígena, especificamente, né? Também essa área da questão da educação intercultural, como estão colocado, né? Tem um colega meu que eu dialogo bastante, que é o Maxime, lá na Federal de Roraima, né? A gente está até com o GT, no CISO, Educação, Cultura e Sociedade, até o dia 20, para mandar resumo, né? Aí... Aumentou? Imaginei que ia aumentar, mas, enfim. É um dos lugares onde tem mais essa interface, né? Também, tanto na área da educação como na área da antropologia. Você pega na área da antropologia, a maior parte das pesquisas que foram realizadas com interface com a educação se dá a partir da questão da educação indígena, especificamente, né? Tanto é que na última REA, agora em Roraima, a grande maioria dos trabalhos que tiveram, de sujeitos que submeteram ao trabalho do nosso GT, de antropologia, etnografia e culturas escolares, foi justamente trabalhos que envolviam a questão da educação indígena e estudos de caso, especificamente. E hoje, além disso, também se coloca muito a questão de escolas em comunidades quilombolas. Também é um tema que tem surgido com muita força, né, dentro dessas pesquisas na área da educação. O que acompanha também a própria tendência da antropologia, né, brasileira. Então a gente vê também como é que isso vai se colocando. Outra questão que é importante, eu acho que essas questões todas que a gente está pensando, eu volto a dizer, tem muito a ver com essa ideia de uma antropologia pública, né? Ou seja, o que é que nós antropólogos, o que é que nós pesquisadores da antropologia temos de relevante para... Por que nós merecemos ser ouvidos? Né? O que é que nós temos de relevante para dizer para outras formações? E a preocupação que nós temos que ter com elas, até porque eu sempre brinco, né? Costumo dizer, é uma piada bem infame até, eu falo que se a gente está preocupado apenas em dar aula de antropologia para formar antropólogos, que serão antropólogos que no futuro poderão dar aula de antropologia para formar outros antropólogos, e esses vão servir para formar outros antropólogos no futuro, a gente não está falando mais de ciência, a gente está falando de uma maçonaria, de uma sociedade secreta, né? Que ninguém sai muito dela. Então, essa preocupação que nós temos que ter justamente com essa antropologia pública, que vai encontrar resistências, é claro, até porque quando a gente fala de faculdade da educação, a gente pensa muito na figura do pedagogo, mas a faculdade da educação tem de tudo, né? Então, faculdade da educação você tem matemáticos, você tem biólogos, você tem geógrafos, você tem historiadores, tem sociólogos, tem economistas, estatísticos, você tem professor de espanhol, professor de inglês, professor de língua portuguesa, porque geralmente as faculdades da educação são responsáveis pela parte das metodologias de ensino, né? Então, a gente está falando de uma pluralidade muito grande e cuja resistência não se encontra só na antropologia também, né? E a atenção, acho que está justamente nessa relação instrumental, de muitas vezes querer se apropriar de uma área apenas através isso aqui me serve, posso recortar, picotar aqui e colar, né? Fazer Ctrl+C, Ctrl+V aqui, sem se preocupar justamente com essa preocupação do arcabouço teórico que está por trás das questões postas, né? Dessa preocupação epistêmica realmente de como a gente vai se utilizar, né, desses diversos conceitos. Inclusive, como a Marinho coloca, é claro que é pouquíssimo tempo a gente pensar uma disciplina de... eu estava vendo aqui no Nordeste, as disciplinas de antropologia da educação variam entre 40 a 75 horas no semestre, né? Então, é claro que é pouco tempo de você pensar isso. O que é que eu faço em 40 horas? Né? Eu não vou formar um antropólogo em 40 horas. Isso, para mim, é uma questão muito clara. Né? Não vou formar... Eu acho que nem com um pouco mais de tempo também você não vai formar um antropólogo. Né? Até porque ele se forma no decorrer do seu próprio processo de interação. Né? Diz o Lévi-Strauss, por exemplo, que o ensino da antropologia deveria ser para as testemunhas, né? Para quem esteve lá, esteve a campo, enfim. Né? Mas pensar justamente qual o impacto que eu posso causar a partir da discussão antropológica. Que eu acho que são duas esferas que são articuladas, mas que não necessariamente se sobrepõem. Que uma coisa é a questão de o que a antropologia tem a dizer às outras graduações, então, ou seja, qual é essa esfera da antropologia pública, e outra questão que está articulada a essa, que é a questão da pesquisa nessa interface, né? Que a gente não tem como pensar na antropologia pública para a educação sem ter um aprofundamento dessa pesquisa, mas são coisas em níveis diferentes. Inclusive é muito emblemático, por exemplo, tem
um levantamento que a Maria Alice Nogueira e Marcos Costa fizeram, publicado em 2009, que é muito emblemático, por exemplo, que o GT da Unpox, Educação em Sociedade, mesmo sendo um GT formado na Associação de Ciências Sociais, ele é um GT que desde 83 que ele existe, historicamente ele tem acolhido pesquisadores oriundos das faculdades de educação. Então, ainda assim, mesmo você tendo um GT num evento de ciências sociais, existe uma resistência muito forte dos pesquisadores dessa área de adentrar nesse debate, né? Então, acaba ficando um pouco um diálogo de surdos nesse sentido. Outra questão que é interessante, que o Pedro colocou, a questão da EAD, realmente é uma problemática, uma questão da qual a gente não pode se furtar, né? Que, por exemplo, você pega o estado de Alagoas, onde eu estou atuando, então a gente tem um curso presencial da UFAL, que é o curso de Pedagogia no campus de Maceió, que é onde a gente atua, né? Que tem 6 turmas entram por ano, né? Porque a primeira e segunda entrada manhã, tarde e noite. Que pedagogia também tem essa peculiaridade, né? As turmas são muitas, muito grandes, os alunos evadem menos do que nas ciências sociais, né? Eu até brinco muito, pedagogia entra 40 e sai 50 em cada turma, porque elas engravidam também bastante durante o curso, né? Não, engravida, mas eu acho que a pedagogia tem uma peculiaridade interessante, que aí é uma questão de gênero, que eu acho que é mais questão de gênero, que as mulheres, é mais comum você encontrar casos das mulheres que engravidam e não largam o curso. Elas engravidam, elas têm licença e elas voltam, né? Em outros cursos é mais comum elas largarem. É bem interessante também essa relação que se estabelece. E nós temos mais 6 polos de educação à distância, né? Fora um curso presencial e 6 de educação à distância. Então, é uma realidade. Então, como é que a gente vai pensar a antropologia, pensar esse debate antropológico, inclusive pela grande questão que o Goethe coloca, né? O estar lá, né? O estar lá e o estar aqui, né? Como é que isso vai sendo colocado dentro da educação à distância? Uma coisa que ainda articula essas questões, por exemplo, os próprios encontros presenciais, enfim, mas é um desafio posto, não é uma coisa que tem uma resposta para colocar. Inclusive, eu atuei no semestre passado na educação à distância, eu tive uma série de dificuldades de articular isso mesmo. Como é que eu penso, por exemplo, a interação com os alunos, como é que eu penso, por exemplo, um debate mínimo sobre a etnografia, inclusive eu ia dar uma optativa esse semestre sobre etnografia e pesquisa escolar, mas perderam a papelada no meio do caminho, assim alegaram, né? E por último, que eu queria colocar, né, método etnográfico, conceitos, enfim, a questão da etnografia a gente já colocou. Sim, era uma questão, na verdade, foi uma pergunta da Carmen, vou pegar a carona na pergunta da Carmen, na verdade, porque quando a gente fala da questão dos jogadores de futebol, da questão da escolarização, e é uma coisa muito peculiar hoje, que está no campo das ciências sociais aplicadas à educação, que é pesquisar essa relação entre famílias e os sujeitos, né? Que aí você vai ter também uma apreciação desse objeto muito diferente. Então, e aí eu não sou pesquisador dessa área, pesquiso muita relação família e educação, mas eu tenho um caso que nem eu falei, uma impressão, porque é um caso familiar. Eu tenho um primo que está lá nos Emirados Árabes jogando futebol, olha que coincidência. E é uma coisa que é bem peculiar que eu notei, que é a relação de estratos sociais, por exemplo. Então, aquele sujeito que sai de uma classe média, por exemplo, a forma como ele vai se utilizar de forma mais instrumental o futebol e como isso vai se articular com a educação é diferente, por exemplo, daquele aluno, daquele sujeito que vem de uma classe mais popular. Então, por exemplo, bem pegando o caso do meu primo e de alguns colegas dele que foram jogadores de futebol lá na época dele, então o futebol representa muito uma possibilidade para ele ter uma bolsa de estudo numa melhor escola, né? Então, como é que também que esses sujeitos vão se apropriar de formas diferenciadas, que aí você tem uma variação muito grande com relação a como a educação é percebida pelos diversos grupos sociais, né? Inclusive, quando você vai, por exemplo, a famílias, tem um estudo acho que na Disago, não é na Disago, estou confundindo agora, acho que é na Disago, lá da França Catarina, com filhos de catadores de lixo, lá em Florianópolis, quando ela vai demonstrar que a escola, por exemplo, a percepção de escola que eles têm é muito diferente do que a gente tem, dos grupos sociais de classe média, por exemplo. Não é uma questão, o projeto que entra ali não é dele entrar e formar, entrar na faculdade, ou coisa do tipo, mas sim de pensar, não, ele vai entrar na escola porque ele vai saber como entrar e sair dos lugares, ele vai saber como é que fala com as outras pessoas, né? Então, eu vejo também como as diversas percepções da educação vão sendo dadas nesses diversos estratos sociais. E é interessante que a antropologia tem uma contribuição para isso. É que eu falei, a minha grande preocupação é justamente de pensar
por que nós merecemos ser ouvidos por outras pessoas que não apenas pelos antropólogos, né? O que nós temos de relevante a se dizer? E eu acho que essas resistências todas que nós vamos encontrar nos cursos de pedagogia, mas não só neles, inclusive porque nós dialogamos com outros cursos, né? Quem trabalha com antropologia da saúde também sabe da dificuldade que muitas vezes dialogar com os cursos na área de saúde, medicina, isso, aquilo, outro, né? Mas justamente isso, a gente tentar demonstrar o que nós temos de relevante a ser dito, por que merecemos ser ouvidos, que para nós pode ser muito claro, né? Mas para o outro, né? É um exercício de alteridade, de fato, nesse sentido, é uma alteridade acadêmica, digamos assim. Pronto, resumido era isso. Posso pegar a carona? Já que pegou carona no futebol, vou pegar um pouquinho na educação, só para dizer duas coisinhas rápidas aqui. Uma em relação ao que a Cornélia disse, eu acho que a aba tem procurado abordar a questão do ensino da antropologia. Só para lembrar alguma bibliografia aqui, né? A UNB lançou um livro há muito tempo atrás, e depois eu mesma coordenei um livro organizado junto com a Antonella e a Miriam sobre ensino de antropologia, onde a gente inclusive retoma esses artigos do Luiz Fernando, da Marisa Correia. Tem um artigo que chama A Dor da Tese, que é muito interessante sobre esse sofrimento, né, que é fazer até a Simone. Então, isso está presente. Claro que isso. E sobre esses antropólogos fora de lugar, que vocês falaram bastante aqui, foi organizado na Fluminense, alguns anos atrás, um encontro sobre a antropologia extramuros, porque realmente o número de antropólogos trabalhando juntos é cada vez maior. Então, só para terminar, retomar a propaganda da CISO, está aberta as inscrições, vai ser em Teresina, né? Inscrevam-se, e fazer uma publicidadezinha para a 28ª RDA, que vai ser em São Paulo, na primeira semana de julho. As inscrições para pós-ters também estão abertas, então o pessoal do Inter, o pessoal do doutorado aqui, inscrevam-se na 28ª RDA para pós-ters. Para pós-ters eles estão abertas. Então, vamos ver se a gente... E se não tiver, a gente vai ver. Bom, então vamos encerrar essa mesa de hoje. Agradeço a todos os presentes.